Saúde. A menopausa pode aumentar a probabilidade das mulheres de ficarem depressivas. Isso acontece por causa da queda nos níveis de estrogênio e progesterona. São os hormônios, que podem afetar o humor. Vitor, estou passando por isso, viu? É importante ficar atento aos sinais e fazer o acompanhamento adequado. Patriota Júnior está chegando ao vivo com as informações. Então, Patriota, como passar por esse processo, sem sentir tanto, principalmente as mudanças de humor? Pois é, de volta aqui no Manhã Cidade, essas oscilações nos níveis hormonais das mulheres tendem a deixá-las mais suscetíveis a vários problemas, incluindo os emocionais, como vocês mencionaram. A gente está aqui com a doutora Cândida Maiara, que é ginecologista. Doutora, bom dia, bem-vinda aqui à Cidade FM. Quais são as principais mudanças hormonais na menopausa que podem impactar a saúde emocional da mulher? Olá, bom dia. Inicialmente, obrigada, TV Cidade, por esse espaço para estar falando de um assunto tão importante, que afeta muitas mulheres. Então, já te respondendo, sobretudo a oscilação hormonal e as quedas do estrogênio. Então, esse é o principal hormônio que está relacionado com essa sintomatologia, essas oscilações, tanto de humor como também cognitivas, Sobretudo esse hormônio, tá certo? Então, a menopausa pode estar associada a sintomas como ansiedade, irritabilidade, depressão também, Isso, então, na verdade, a menopausa, a mulher, ela é um marco ali da vida da mulher, onde ela fica 12 meses sem menstruar, mas antes de chegar nesse período, na perimenopausa, que a gente chama, os 3 a 4 anos antes desse período, ela já começa, sim, a ter essa oscilação hormonal e pode se apresentar com sintomas ansiosos, insônia, irritabilidade, esquecimento e, sobretudo, os calosões, que são chamados tecnicamente de fogachos, que é aquela sensação de calor, principalmente nessa região do tórax, seguida de uma sudorese, um suor frio. Agora, doutora, como diferenciar os sintomas emocionais da menopausa de um transtorno psicológico independente, que não tem nada a ver com a menopausa e pode ter essa confusão? Pronto. Na verdade, eles vêm, sobretudo os fogachos, esses calosões, já tem estudos bem fortes, bem grandes, multicêntricos, mostrando que as pacientes elas podem ter sobreposição. Então, as pacientes que têm esses fogachos, elas têm um risco maior de desenvolver transtorno depressivo, transtorno ansioso. Como é que eu vou diferenciar? Essa mulher que ela tem um transtorno depressivo, por exemplo, ela tem o que a gente chama, que é muito característico da depressão, de anedonia. Então, é uma paciente que ela passa a perder o prazer pelas coisas que anteriormente ela tinha prazer. Então, anedonia, comprometimento funcional geral. Então, independente das ondas de calor, independente de dormir bem ou não, ela tem uma persistência daquele humor depressivo. Os sintomas do climatério, dessa transição menopausa, eles são mais oscilantes. Então, ela está bem, mas de repente vem um calor, aquela noite ela não dormiu bem e aquilo compromete a vida dela. Mas o humor não é persistentemente deprimido e ela continua assim, respondendo aos prazeres da vida, digamos assim. E o que é que pode ajudar a reduzir esses problemas emocionais nesse período da menopausa? Isso é muito importante. Então, primeira coisa, o apoio familiar, até que a gente estava conversando antes de ir ao ar. Então, é uma mulher que ela está passando por uma série de transições. Então, muitas vezes o envelhecimento, a gente sabe que a menopausa também leva ao aumento Tivemos uma oscilação no sinal, podemos voltar? Então vamos lá. Investir na relação conjugal, procurar um acompanhamento com um profissional adequado para ver se essa mulher ela tem indicação de fazer uma terapia hormonal. Não é toda mulher na menopausa, nessa transição, que vai precisar fazer uma reposição hormonal, mas aquelas que têm indicação vão se beneficiar demais nesse momento. Agora, quais sinais indicam que a mulher deve procurar ajuda médica imediata, doutora, para esses sintomas emocionais?
Pronto, aquela mulher que ela começa a dizer, olha, eu estava trabalhando e de repente veio aquela onda de calor que me constrangeu, aquilo me deu uma irritabilidade muito grande. Ou então essa semana eu acordei à noite toda, elas chamam toda empapada, toda suada, né? Aquela mulher que o marido, muitas vezes, né? Porque a gente também tem uma diminuição da libido, o marido procura, tá num relacionamento adequado, mas ainda assim não tem nenhuma vontade, nenhuma iniciativa em ter relação sexual. E, sobretudo, aquela mulher que fica com essa inquietude, não necessariamente ela vai já estar na falha de ciclo menstrual. Então, aquela mulher que não está vivendo bem e que percebe essas alterações no seu organismo. Esquecimento, né? A gente hoje em dia tem um termo científico chamado de penumbra mental, então passa a esquecer palavras, né? Esquecer termos, não consegue fazer a organização das ideias de forma adequada. Então essa mulher merece sim uma avaliação. Renata tem uma pergunta lá no estúdio. Oi, Renata. Chegou pergunta, viu, para a doutora Patriota. A Rosângela, lá do São João da Escócia, ela diz que está na menopausa, foi recomendada a reposição hormonal, mas tem muito medo de fazer por causa de riscos de câncer de mama, porque ela disse também aqui que tem parentes que teve a doença, né? A doutora estava falando sobre isso, sobre reposição hormonal. E aí, como é que fica a cabeça dessa mulher, né, nesses casos? Faz reposição, não faz? E o risco de câncer de mama? O que é que os estudos mais atuais falam sobre isso? Perfeito, obrigada pela pergunta. Então, isso é muito importante da gente falar. Então, hoje em dia, o que é que a gente sabe? Primeira coisa, eu atendo, vamos lá, é um passo a passo, né? São steps que a gente chama. Então, primeiro eu atendo essa mulher, eu vejo, ok, ela tem indicação, tá. O que é que eu vou fazer em seguida, Renata? Eu vou ver se ela não tem nenhuma contraindicação. E essas contraindicações, elas são muito claras, né? A gente tem evidência científica bem robusta. Então, paciente com história de câncer de mama, história pessoal. Então, aquela paciente que já tratou um câncer de mama, aquela paciente que está investigando um nódulo na mama, que ainda não é um nódulo claramente benigno. Essa paciente, a gente não faz reposição hormonal. A história familiar, a gente teria que se aprofundar, mas a priori o fato de ter uma história familiar de câncer não contraindica, tá? Isso a gente está falando a nível de, eu estou falando pelo NAMS, né, que é a Sociedade Americana de Menopausa, e estou falando também pela SOBRA, que é a Sociedade Brasileira de Climatério. Então a gente tem critérios. Então primeiro eu indico, depois eu vejo se não tem nenhuma contraindicação, e a depender do perfil dessa paciente, eu vou fazer essa medicação oral ou, por exemplo, transdérmica, como gel, adesivo, entende? Perfeito. Obrigado pelas informações, doutora Cândida Maiara, ginecologista, conversando aqui com a gente. Renata, Vitor. Obrigada, Patriota, pelas informações. Obrigada, doutora Cândida, também. Ô, Renata. É um assunto... Depois a gente pode trazer isso aqui para o estúdio também, porque é um assunto que tem muitas dúvidas, né? E no último domingo, né, o Fantástico da TV Globo teve uma reportagem sobre esse assunto e tem lá uma organização que preparou uma espécie de colete para simular no corpo dos homens esse fogacho, nessa quintura da menopausa. E foi muito interessante ver os depoimentos, né? Eu estou sentindo muito calor, qual é a sua vontade? Eu quero me jogar naquela coisa cheia d'água ali. E é interessante porque é a maneira que faz para que você possa se sensibilizar com a situação e não diga que é absurdo, que calor é esse, para que os homens possam entender pelo que as mulheres passam e assim agirem de uma maneira, digamos, mais sensível, né, para evitar conflito também. Buscar informação, né? A doutora deu muitas informações agora na entrevista, embora não é pouco tempo, mas é buscar informação. Então, homens que estão com suas mulheres aí, né, nos 40 e poucos anos, né, que estão percebendo alguma mudança assim muito, muito drástica de comportamento, vão dar uma lida, vão dar uma pesquisada para passar melhor por esse período, porque não é fácil para a mulher e também para quem está perto também não é, né? Porque, né, todo mundo mora no mesmo ambiente, enfim, tem que conviver. O ideal era que a gente pudesse entrar numa caixinha, ficar lá em posição fetal durante algum tempo e depois voltar para a vida. Mas não pode, né? Tem que conciliar tudo. Então, acho que paciência e buscar informação para poder todo mundo passar por esse período. Não só o companheiro, mas os filhos, enfim, os colegas de trabalho também. É uma força-tarefa.
8h14. Manhãs